Olá, vencedor! Olá, vencedora! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao nosso podcast, que é o EVPcast. O que é o EVPcast? É o podcast da EVP Connect. Lembrando que a EVP Connect é uma empresa que contrata os brasileiros da área de TI para trabalhar nos nossos projetos aqui em Portugal. E todo esse ecossistema de vir trabalhar em Portugal, seja do Brasil ou de outro país, cria aqui um ecossistema com vários assuntos interessantes que nós trataremos aqui no EVPcast. E hoje, nesse episódio, iremos falar um pouquinho sobre os desafios das mulheres em cargos de gestão. E para isso, meu amigo, minha amiga, eu tenho aqui um time de respeito. Quer saber um pouquinho mais? Roda a vinheta que eu já volto. Muito bem, voltamos aqui com esse episódio incrível, muitíssimo importante. Lembrando a você que está aqui no YouTube que esse conteúdo também pode ser consumido no nosso canal do Spotify. Sim, é só procurar por lá, EVPcast, que você vai nos encontrar. Eu agradeço a tua subscrição, é gratuita, não paga nada. E já põe aqui os seus comentários, dá um like no vídeo e participa com a gente. De repente, vamos falar aqui um pouco superficialmente sobre alguns temas, alguns tópicos, mas você pode digitar aqui, escrever aqui nos comentários aquilo que você quer ouvir, conversar ou quer saber de tema aqui nosso da EVP. Queremos ter todo o gosto em trazer o tema para discutirmos aqui e falarmos um pouquinho sobre aquilo que importa para você que quer vir trabalhar e morar em Portugal. E hoje eu tenho aqui o tema que é os desafios das mulheres em cargos de gestão. Eu tenho aqui um time de peso que hoje eu tenho aqui nessa bancada a Fabiana Campolo, a Poliana Machado, a Kelly Lima. Você vê que é um time de respeito, de peso, para contribuir muito com esse tema que eu tenho certeza que você vai gostar imenso. Mas para isso, vamos aqui às devidas apresentações, não é? Quem é a Fabiana Campolo? Olá, Rogério. Olá, Kelly. Olá. Olá, Poliana. É um gosto ter-vos aqui hoje e poder ter esta conversa convosco. A Fabiana Campolo é Sales Manager na área de outsourcing. Obrigada pelo convite. E é isso, olha lá. O pessoal no começo fica assim um pouco nervoso, daqui a pouco não quer parar de falar quando começar a pegar fogo, quer ver? Olha só, quem é a Poliana Machado? Olá, Rogério, olá, Kelly, olá, Fabiana, olá a todos que estão nos assistindo. A Poliana Machado é diretora de operações aqui na EVP Connect e venho aqui para contribuir um pouquinho com esse tema tão desafiador e tão legal, né, que nós vamos trazer. Ah, sem dúvida, é um tema muito desafiador e muito importante, não é? Nos dias atuais. Quem é a Kelly Lima, que é aqui a nossa terceira convidada para contribuir com essa bancada especial hoje? Olá, pessoal. Rogério, agradeço mais uma vez o convite, ainda mais para estarmos aqui tratando de um tema também muito rico, muito importante hoje em dia. Eu sou a Kelly Lima, sou responsável das áreas de recursos humanos e departamento pessoal aqui na EVP. Muito bem, gente. Então, tá aí, o time está devidamente apresentado e agora vamos ao ataque. Vamos começar aqui com alguma contextualização, né, gente? Os desafios das mulheres em cargos de gestão. A ideia hoje é falarmos um pouquinho, ou trocarmos experiência sobre as nossas experiências aqui em Portugal no que diz respeito a esse tema. Está aqui a Fabiana Campolo, é do mercado português, é uma portuguesa. Ela é do mercado, está aqui a Poliana Machado, também de mercado, e a Kelly Lima, também de mercado. E ali nos bastidores está a Carolina, que daqui a pouquinho ela pode até entrar aqui e participar também, porque nós queremos ouvir, quem sabe aqui, se der jeito, também a contribuição da Carolina. E então, gente, sobre esse tema em específico agora, é um tema muito, muito atual, muito verdadeiro, até muito desafiador, não é? Principalmente para você que está no Brasil, é mulher e quer vir trabalhar em Portugal, em outro país, e tem esse desafio, né, de repente, exercer um cargo de gestão fora do seu país de origem. No seu país de origem já não é algo assim muito, digamos assim, minha percepção, óbvio que é só minha percepção, não é algo tão fácil no dia a dia, né, porque a mulher tem que, afinal de contas, geralmente, normalmente, né, elas cuidam da casa também, cuidam do marido, cuidam da família.
e aí tem uma habilidade nata já de multigestão, digamos assim, né? As mulheres, elas por si só, elas já têm essa habilidade, digamos, em casa, cuida do filho, da filha, cuida da comida, cuida da casa, trabalha, faz yoga. Vocês percebem que a mulher tem isso, Fabiana? Em casa você também tem essa multi... Sim, também tem esta dinâmica. Obviamente a família é sempre importante. É importante também organizar a nossa vida pessoal em função dela, mas não deixar, obviamente, a nossa carreira e o nosso progresso profissional de parte. Acho que é importante haver este equilíbrio. Mas você vê a mulher, independente se ela está no Brasil, Portugal, Estados Unidos, América, África, a mulher por si só, ela tem isso nativo dela. Sim. Essa capacidade de multigestão, de fazer tudo isso e mais um pouco. Somos Poliana. multifacetadas. Multifacetada, sim, Poliana? A gente costuma dizer lá no Brasil que somos multitarefas, né? Nós conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo sem deixar que uma ou outra coisa não fique boa. A gente consegue fazer tudo... A gente consegue gerir de uma forma que tudo saia como a gente gostaria que saísse. É muito natural. Né? Isso é uma coisa natural, em que a gente faz comida, cuida do filho ao mesmo tempo. E às vezes atende um telefone, responde um e-mail e tá tudo bem. A gente consegue fazer isso tranquilamente. Não é algo que é nossa, não vou conseguir fazer. É algo que é nosso. A gente consegue fazer. O que você acha, Kelly? Eu acho também exatamente isso. E foi como a gente estava falando, é uma forma muito natural. Às vezes eu falo pro meu marido, eu não estou conseguindo sentar para assistir um filme, porque enquanto está no filme eu estou pensando que eu tenho que colocar roupa na máquina. A cabeça não para. A cabeça não para assistir um filme, alguma coisa. A gente está sempre trabalhando a mente em alguma coisa, pensando, amanhã de manhã eu já tenho que ver coisa da escola da criança, tem que fazer isso. Eu acho que já nascemos assim. É nativo, né? E você, mulher que está nos assistindo ou nos ouvindo, você concorda com isso? Você se considera uma mulher multifacetada? Sim. Como diz aqui em Portugal? Ou a Poliana, como diz lá? Multitarefa. Você se considera? Hashtag sou multitarefa, põe aqui. Eu quero ver se você também se considera assim, uma mulher multitarefa. E aí eu coloquei esse tema, sabe por quê, gente? Porque isso é uma habilidade de multigestão, digamos assim, que eu, Rogério Teixeira, tá? Eu considero nato. Porque eu vejo algumas mulheres, e aí é até um pouco engraçado, mas é verdade, algumas mulheres, quando estão com febre, 39 de grau de febre... Esse tema é polêmico. A mulher com febre... Eu lembro, antes da mulher, vou dizer tá? Rogério Teixeira. Um dia para trás, aí tá frio aqui em Portugal, agora eu fiquei com a garganta, né, meio... Ai, minha garganta... E eu lembro que eu liguei para a funerária, vi se meu plano de saúde estava em dia, seguro de vida. Falei, amor, avisa a família no Brasil como é que tá, porque tá ruim para mim. Garganta inflamada, gente. Aí a minha mulher com febre, 39 de febre, a minha mulher ajudou a arrumar a casa, cuidou do filho, cuidou da filha, despachou os e-mails que tinha que despachar e ainda de noite fez amor com o marido, rindo. Então você vê a diferença, né, aí do homem que quase morre e a mulher tá com isso aí rindo. Então isso é algo muito, muito interessante da característica feminina, que tem todo esse eu acho que esse design, digamos assim, que acho que o criador deu a elas, não é? Agora, trazendo esse tema, essa característica para o ambiente do tema de hoje, para o ambiente corporativo. Vocês acham que essa habilidade de multigestão, ela pode ser subestimada pela empresa? Em que sentido? Por exemplo, como é que ela vai ser uma gestora aqui se ela tem tudo isso para cuidar em casa? Será que, ao invés de priorizar essa capacidade inata, digamos assim, as empresas hoje em dia, o que vocês têm visto? Vou começar pela Kelly. O que vocês têm visto? As empresas... não, você já é mãe, tem 2 filhos? Já é madura na gestão em casa. Vai cuidar bem aqui da minha empresa? Ou não? Ela tem 2 filhos, ela não vai cuidar bem. Como é que você vê essa questão do ponto de vista corporativo, pelo aquilo que você viu no mercado do Brasil, Kelly, por exemplo? Então, eu acho que as empresas elas estão se atualizando muito com relação a isso. Acho que se fosse antigamente, a gente ia falar assim, olha, a empresa está com um preconceito em relação a isso. Você já faz muita coisa, faz em casa, não sei o quê, pode chegar aqui já cansada, não dá conta. Mas hoje eu acho que as empresas estão se atualizando e sabendo que cada vez mais, quando a gente pega mais tarefa, mais coisa para fazer,
a gente está sempre dando conta. Ou seja, então você vê... Eu acho que é também porque a gente se cobra demais. A gente, como mulher, a gente se cobra nisso. Não é assim porque eu tenho que dar meu melhor para a empresa ver. A gente também se cobra. Se uma tarefa não estiver bem feita, a gente vai se cobrar para estar sempre melhorando. Eu tenho um estado assim, muito autocrítico. Da mesma maneira que você cuida bem da sua casa, da sua família, você também traz esse zelo, esse cuidado para a empresa. Você transfere exatamente para a sua empresa, porque não adianta nada você ter êxito na sua casa, você ser ótima, mas isso dá pano para manga. Por quê? Se eu pergunto numa entrevista, digamos, um empregador, e percebo que a mulher é desleixada com a casa, não cuida dos filhos, eu não quero essa mulher na minha empresa, não. Porque se ela não cuida bem na casa dela, vai cuidar bem daqui da empresa. Então, mas você vê... Isso é a minha percepção, tá, gente? Se não concorda, digita aqui. Diz, Fabiana. Por que achas isso? É minha percepção. Se você não acha, bota pra fora. Assim, eu acho que nós mulheres também somos muito associadas à vida familiar, a ser boas esposas, boas mães, e as empresas associam sempre que esta é uma obrigatoriedade da mulher. Eu não concordo, é a minha opinião, não concordo que tenha de ser assim, não tem de ser uma regra. Eu posso ter um marido que me ajuda nas tarefas em casa, que cuida do meu filho, portanto eu não tenho de assumir que seja a mulher responsável por isso. Eu acho que é um trabalho de equipa, quando as pessoas tendem a iniciar uma família, portanto eu acho que nos dias de hoje as coisas já não se põem tanto em cima destes termos, ok? Acho que as coisas estão a mudar no sentido em que a carga não é só da mulher e não deve ser. Não deve ser. É isso. É esse o gancho que eu queria pegar antes de passar para a Poliana. Eu acho que tem que haver, que você falou assim, está começando, está a mudar. Há aqui uma linha de disruptura que tem que acontecer. Então eu acho que esse tema também, ele provoca em quem está ouvindo esse pensamento que a Fabiana trouxe muito bem. Então, assim, minha posição aqui, ela nunca vai ser verdadeira absolutamente. Eu tenho que ser retórico para trazer e provocar o tema. Então, isso também que a Fabiana trouxe é muito importante. Porque não há a gente tem que quebrar esse estereótipo que eu disse agora há pouco, propositalmente, para provocar o tema, de que a mulher tem que ser assim. Pera, mas peraí, não, a mulher não. Mas o meu marido também tem que me ajudar. Afinal, é uma vida a dois. Como é que é isso? Então, só que isso é expectativa e realidade. Isso seria o mundo ideal. Porque tem que haver essa disruptura. Afinal, já estamos em 2023, né, gente? Esse estereótipo de que a mulher em casa fica... Eu acho que já deu. Agora, a característica, só pra gente pegar aqui o feeling da coisa, a característica dela de ser multitarefa, eu acho que tem que ser muito bem valorizada e muito bem apreciada pelas empresas. O que você acha, Poliana Machado? Eu acho que, como a Fabiana falou, né, isso na verdade é um trabalho que nós temos arduamente tentando provar e mostrar, e esse EVPcast aqui, ele também é uma forma da gente estar trazendo para as pessoas que isso é verdade, que isso é real. Mas eu ainda acho que as empresas ainda têm um pouco de dificuldade. Assim, não é uma coisa que é, claro, 100%, não é todas as empresas, mas a gente ainda vê muita dificuldade. Foi isso que eu escrevi aqui. Desculpa te interromper, mas só para não perder o feeling. As empresas veem isso, essa capacidade da mulher como um risco. Exato. E não como uma habilidade. Exatamente. E aí eu queria pegar justamente nesse feeling. Vocês veem mais, ou o que vocês veem, não é o que vocês acham. Agora tentar... O que vocês veem no mercado? As empresas consideram mais como um risco ou como uma habilidade? Pode concluir, por favor. Então, como eu estava dizendo, eu acho que ainda falta... A gente ainda tem muito trabalho pela frente até isso ser algo que não precisa ser discutido, sabe? É lógico. Porque as empresas, elas, assim, pelo menos a maioria ainda vê, por exemplo, é uma mulher que está numa entrevista para um cargo de liderança, de gestão. Mas, poxa, você tem um filho pequeno. Mas será que de repente você tinha que viajar? Não dá spoiler aqui, eu já vou fazer o link com o próximo tópico, que é justamente esse. Mas então você concorda que pode ser um risco? Eu acredito que é visto mais como um risco do que como algo valorizado. Isso. Não é algo que as pessoas veem como... As empresas veem como uma mais-valia. E sim o contrário. Acho que a maioria das empresas ainda veem como um risco. Apesar da gente saber e testemunhar da capacidade de multitarefa ou de multifaceta das mulheres, a gente ainda tem muitas empresas nos dias de hoje, né, que consideram isso sendo um risco. Eu acredito que assim, o que acontece muito é quando a mulher entra num outro cargo
E aí acaba mostrando e provando. Calma que eu vou chegar lá. Aí... Pera, você tá muito animada. Pera aí. Fabiana, Okay. aqui em Portugal, pela tua experiência, né? Você já tem aqui alguma carreira aqui em Portugal. Você hoje é sales manager, já passou por outras áreas e cargos de gestão. Você percebeu por onde você passou que isso foi mais visto quando você tem filho? Tenho um filho com 4 anos e já passei várias situações onde a maternidade foi diretamente associada àquilo que eu seria enquanto boa ou má profissional. Ou seja, em todas as entrevistas de trabalho que fiz, há sempre o tema do filho. Então, e como é que tu geres a tua vida com o teu filho? Quem é que o vai buscar à escola? Quem é que fica com ele quando ele está doente? Então, se tu tiveres de viajar, com quem é que tu deixas o teu filho? Porque é que uma entrevista tende sempre, mas sempre a falar sobre esse aspecto. Eu acho que a maternidade não tem, de forma alguma, que ser associada àquilo que vai ser a minha competência e as minhas funções naquele cargo de liderança ou de gestão. Exatamente. O que é isso. extremamente desagradável aqui em Portugal e que acontece N vezes a muitas pessoas. Depois te interromper. Então aqui em Portugal também acontece. Sim, eu estou a falar do mercado Eu achava que português. era só no Brasil. Olha, No Brasil então, acontece muito. Tá vendo? Então você, mulher, que quer vir para Portugal, exercer um cargo de gestão, não acha que é as mil maravilhas, porque também acontece essa dificuldade por parte das empresas, principalmente se você tem filhos pequenos, não é? Como é que fica aí a questão do seu filho? Quem vai cuidar dele? Tem que ir para Londres de 15 em 15 dias. Quem cuida do teu filho? Seu marido? E olha, Rogério, há aqui uma situação muito engraçada. Eu acho que nunca fiz uma entrevista a introduzir o tema da maternidade ou do meu filho nesta situação em concreto. Portanto, é sempre a empresa, o diretor ou o sales manager que me estava a entrevistar que me fez essa questão. Tu tens filhos? Portanto, nunca foi um tema que eu levasse para cima da mesa, porque eu achava genuinamente que eu estava a ser avaliada tecnicamente por competências de gestão para o cargo que me estava a candidatar ou para a entrevista que tinha concorrido, e às tantas já parecia uma conversa de café, onde a minha vida era mais importante do que aquilo que seriam as minhas valências no mercado, não é? E agora, Poliana, eu pego o link de agora a pouco, que é processo de contratação. Então, já que você colocou na mesa, você acredita que no processo de contratação, a gente tem aqui, para cargos de gestão, Sim. as mulheres elas são mais exigidas a comprovarem as suas habilidades técnicas do que os homens? Uma de cada vez, calma lá. Poliana Machado. Sim, eu acho que essa parte, eu acho que eles fazem um processo um pouco mais rígido com a mulher. Segura. Vamos só por passo, você já vai para outra parte. Você acha que sim? Acho que sim. Gente, é muita coisa. Kelly Lima. Com certeza. Com certeza. Nem eu acho que sim. Com certeza. Fabiana. Concordo. Concordo. Olha lá. Agora sim. Agora vem a avalanche, hein? Por quê? Por quê? Fabiana, por quê? Então, olha, eu acho que nós mulheres tendemos sempre a ser muito julgadas naquilo que é o nosso comportamento pessoal em relação à gestão da nossa vida, em relação àquilo que foram as nossas escolhas ao longo dos anos. Em entrevistas somos sempre postas em causa no sentido, mas como é que consegues, ou o que é que tu fazes nessa situação? Depois há sempre o tema da fragilidade e a parte emotiva que vem ao de cima nas entrevistas. Eu acompanho N entrevistas, porque obviamente tenho muitas posições que trabalho e que acompanho as entrevistas de mulheres, e há sempre aquela questão de, mas e nesta situação, como é que tu irias reagir? Então há sempre aquela componente de perceber o quão emotiva é a mulher, o quão explosiva pode ser, como é que ela funciona em termos de reações. Mas aí não teve só com a mulher, não é? O homem também tem muito pavio curto. Mas o homem não sofre esse tipo Não de tem questões em entrevista. Pois. Poliana? Porquê? Não é? Então, e aí, o que você acha? Não, é o que a Fabiana está falando. São questões que não são colocadas para homens, porque partem num pressuposto de que o homem não vai ter essa parte emocional, que não vai ter... não, o homem, ele é homem, ele vai agir como tem que agir. Não, mas ela é mulher, peraí, se ela tiver no período. Mas e se ela tiver, por exemplo, com um problema em casa com o marido? Então, será que ela não vai... tá mais emotiva? Ou então tá mais irritada?
Olha, mas todo mundo tem situações na vida, o homem também. Então, E ou essas seja, questões não são colocadas ao homem. Como a Fabiana já disse aqui alguns exemplos, vocês estão me dizendo que, sim, as mulheres são mais exigidas, né, para comparecerem ou ocuparem cargo de gestão quando a empresa as entrevista, e as empresas até vão para um lado mais emocional e menos técnico. Mais Eles pessoal, eu exploram digo esse mais lado. pessoal até, né? Eles meio que um pouco invadem a nossa pessoalidade Sim, sim. para saber, mas e aí, como que você, nessa situação, como é que você agiria? Falta pouco eles fazerem, tipo, estudo de caso. Se você estivesse numa situação, para ver Sim. se a gente ia responder Sim, mais sim. com o coração ou com a razão. É. Às vezes só porque É para uma verdade. tomada de decisão isso E aí você? pode vir. E você que está aqui ouvindo até agora, você concorda com o que elas estão dizendo? Vocês já passaram por isso numa situação de emprego, no cargo que você está hoje, no cargo hoje de gestão aí no Brasil, aqui em Portugal, onde você está me ouvindo? Você passa por isso? Sem identificar a tua empresa, o nome do chefe lá, você pode dizer, não, sim, passo. E o que você acha que pode ser feito para isso mudar? Uma conscientização? Uma campanha? Porque eu acho que tirar a roupa e ir pra rua não vai mudar muita coisa. Minha percepção. Me desculpa aí o pessoal que tem partido. O tema não é esse. Mas o que de concreto, além de ir pra rua, quebrar, bater, que muita gente gosta de quebrar e bater, não é? Eu acho que não é por aí. Minha percepção. Se tu acha que quebrar, bater, resolve, vai lá, força. Mas, além disso, assim, ideia, conceito, o que a gente pode mudar no nosso comportamento, além de ir pra rua, quebrar e bater? No nosso dia a dia, começando com pequenos passos. O que você, mulher, você homem também, que gostaria de ver essa realidade mudada, o que você acha que no seu dia a dia você poderia fazer para mudar essa realidade? Para criar essa disruptura, porque acaba que sendo algo muito, muito injusto, não é? Porque eu conheço muitas mulheres, não são só essas que estão aqui à minha frente, muito mais capacitadas, meu amigo, tecnicamente, do que muito homem por aí. Rogério, e eu já participei de N entrevistas, acho que a Fabiana também pode participar um pouco disso, em que, por exemplo, é o mesmo cargo e tem uma mulher e tem um homem participando do processo seletivo. E o homem foi lá, respondeu a pergunta sim, não, e tipo, de qualquer jeito. E a mulher não, a mulher ela foi lá e falou... Ela deu um show na entrevista. Eu quero ouvir essa. E Essa eu quero ouvir. E aí, quando você vai ver a resposta, não, nós vamos avançar com essa pessoa. Poxa, mas Com essa como pessoa assim? homem? Com essa pessoa homem? Que nem sequer justifica o porquê, nem do sim, nem do não, e simplesmente não teve sequer que argumentar sobre nada. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo hipotético. Você conhece o servidor EVPcast Weber? Aí o homem, sim, conheço. Quais versões? Essa, aquela e aquela outra. Ok, muito bem, tá feito. Aí, outra versão, a mulher. Você conhece o servidor EVPcast Weber? Sim, conheço. Por favor, exemplifique. Defina. É assim mesmo. Weber. Qual a versão que o senhor quer? Aí eu ela quero dá que você um show. defina a Isso que eu ia falar, diferença. ela dá um Eu show, quero que ela vai você- te dar Eu quero uma que você aula. defina a diferença entre a versão 6 e 7. Claro, com certeza. E ela vai ela vai ali, pá, e depois de tudo isso, estão me dizendo que já viram casos aqui em Portugal, E no Brasil também. no Brasil também, Sim. que ainda assim decidiram pelo homem. Sim. Meu Já Deus. aconteceu comigo. Já, Kelly? Conta. aconteceu. Joga Eu fiz na um- rede, joga na rede. Eu não vou falar a empresa, era uma Claro que empresa não. muito grande. E eu fiz um processo, tinha muita gente envolvida, e no final era uma vaga só, e era pro Acre. Era um estado lá do Brasil que ele é, assim, bem lá em cima, esquecidinho. E no final ficou eu e mais um homem. E aí ele ficou com a vaga e simplesmente não me explicaram por quê. E, assim, eu tinha conversado com ele antes, eu vi. Assim, a gente tinha tanto assim, uma vida acadêmica para o que a gente estava, né, sendo proposto na vaga, que era assim, muito a mesma coisa. E até hoje eu não tenho a resposta. Sério? Não tenho a resposta por que eu não fui escolhida e foi o cara. Aí o cara falou... Então a gente já imagina o que tenha sido. Aí o cara foi do LinkedIn, atualizou o Sinceramente. status, falou assim, Não, na época não tinha passou. LinkedIn, mas com certeza ele... Então vocês estão de acordo e que é verdade, é verídico, né? Tanto no Brasil como em Portugal. Infelizmente, E né? Infelizmente. os processos seletivos para o cargo de gestão para as mulheres, eles têm mais de rigor a considerar tudo isso que já foi colocado. Vocês querem colocar mais um caso em concreto? Você que Eu nos tenho ouve, quer colocar um caso em concreto, é só de colocar aqui, escreve um textão, mas não põe o nome dele, nem dela, nem da empresa, tá bem? Só exemplifica aqui, porque a gente tem que mudar isso, sabe? E para mudar, começa com pequenas atitudes suas. E, de repente, expor uma situação para que ela não aconteça mais, pode ser um bom início sem quebrar nada. Diz, Fabiana. Tenho só uma história muito engraçada que queria acrescentar.
tive uma vez uma entrevista aqui em mercado português também, para um cargo de gestão, em que a pessoa que me estava a fazer a entrevista, no fim, acrescentou a sua opinião sobre aquilo que tinha sido a entrevista. E então ela disse-me que, olha, eu acho que sim, tu és extremamente competente, mas tendo em conta que tens um filho com 2 anos, talvez não seja a escolha mais acertada para nós, porque nós precisamos mesmo de alguém extremamente disponível. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Esse foi mesmo E na aí o lata, seu filho né? deveria ser uma coisa assim, uma E por acaso que a era gente uma considera mulher, uma, que é a muito gente engraçado. fala uma Não, benção. e aí faz o quê? também. Pega o filho e põe de volta no útero? Não dá sei, pra mas entender. era uma Gente, mulher, não portanto eu existe. assumi que não era nada empática, porque sendo uma mulher eu acho que ainda é extremamente desagradável essa atitude, não é? Sim. Pois, sim. porque supostamente ela deveria ser Empática, né? empática com isso, Pronto. entender a situação Sim. e considerar, olha, se você tiver condições de colocar seu filho numa ATL, numa creche, numa AMA, a gente pode considerar. Ela nem colocou isso, Não, já foi. Rogério, ela nem tinha que colocar isso. Exato. Porque uma vez que ela se candidatou para aquele Exato. cargo, ela tá dizendo que ela é capaz, Exato. que ela resolve as coisas e que ela vai dar conta do cargo. E ninguém nem vai ficar sabendo. Exato. Ela vai- não se ela precisa tiver ser que viajar- colocado isso. E nós nem tínhamos pandemia, portanto calma, não é? Éramos obrigados a trabalhar presencial no escritório, Ih, ninguém ia ficar com a criança em verdade, casa. Olha só, gente. Então, e a empresa Meu Deus. tem muito, não sei todas, né? Também não posso generalizar, mas elas têm esse negócio de, mas se você for viajar, você vai deixar seu filho com quem, não sei o quê. Se pinta uma viagem de trabalho, alguma coisa, a gente vai estar lá no dia, a gente vai fazer. Vamos não arranjar importa uma o que forma. vai Não ter. importa a forma A gente que- não vai chegar Exato. comentando, tive que deixar meu filho com uma ama. Ou Sim, com não sei vou o quê. explicar sequer, vou só arranjar uma Exato, solução e já está. Exato. Muito bem. É uma muito bem. invasão, chega a ser Agora- uma invasão. Né, Agora, na nossa entrando vida. aqui um pouquinho mais adentro desse tema. Passou, conseguiu aí depois da 5ª vez, 6ª vez, porque as mulheres são muito insistentes, persistentes, eu acho até mais do que os homens, tá? Eu acho, a minha percepção, as mulheres quando querem uma coisa, meu amigo, minha mulher que eu diga, minha mulher que uma vez queria comprar um negócio, na minha cabeça, na minha conta não tinha recurso, a mulher espremeu daqui, espremeu dali, apareceu o dinheiro, o negócio, ela comprou, falei, ué, não, mas deu um jeito. Então, quer dizer, cuidado você, marido, que acha que ela não consegue, porque elas conseguem sim, porque elas são insistentes, persistentes, e a ciência comprova que são muito, mas muito inteligentes, tá bem? Mas muito. Por que eu digo isso? Eu estou sendo muito retórico. Porque existem muitos homens que eu já ouvi um absurdo, eu estou jogando no ventilador agora para criar aqui o tema, que as mulheres não são tão capacitadas quanto eles. Meu amigo, você não Ai, sabe, eu acho talvez... Coitadinhos. Agora me desculpe Que aqui. mundo que ele tá vivendo. Não, me desculpe aqui, eu acho que a 2023 tua... não é. Eu acho que a tua não é, porque a minha lá em casa, meu amigo... Olha, eu vou te dizer uma coisa. E essas senhoras que estão aqui, meu amigo, vai no LinkedIn delas depois para você ver quem são cada uma delas. E aí, já que vocês entraram na empresa, cargo de gestão, tá aqui a Fabiana, tá aqui a Poliana, tá aqui a Kelly. Uma vez que vocês assumiram o cargo de gestão, vocês acham ou já viram, já ouviram que por serem mulheres no cargo de gestão, Fabiana, vocês são mais exigidas do que os homens no mesmo cargo? Por exemplo, tem um coleguinha que tem o mesmo cargo, só que tem a divisão A e você a divisão B. Ou você já ouviu falar que um coleguinha numa empresa X, você está na empresa Z, ele é muito menos exigido do que você. E você tem todos os controles, você entrega, você bate os KPIs todos e você mesmo assim é mais exigida. Isso acontece no cargo de gestão? Ou por ser um cargo de gestão? Não, nem por isso. Uma de cada vez. Ok, se calhar começo eu. Eu acho que em termos de gestão na área de vendas, há aqui 2 pontos muito importantes sobre isto, que é, nós todos trabalhamos com KPIs, obviamente, portanto, aí já nos protege um bocadinho daquilo que vai ser a diferença entre o homem e a mulher. Mas o segundo ponto é extremamente importante, que é, no momento da avaliação, nós vamos analisar os KPIs, mas vamos cobrar mais a quem? Será que uma pessoa que tem menos performance do sexo masculino é menos cobrada do que uma mulher? Será que não é posta mais vezes em causa durante o decorrer daquele ano sobre a sua performance, sobre a forma como geriu N situações? É esse o tema que eu acho importante nós também analisarmos, porque Sim, eu acho sem que isto dúvida. acontece. E o que você acha sobre isso? Acontece? Já viu acontecer? Eu acho que acontece, sim. Principalmente em equipas comerciais de grande dimensão. Sim. Muitas das vezes nós conseguimos perceber que
as mulheres às vezes são postas em causa, apesar de, por N variáveis, porque a área de vendas obviamente não depende apenas da performance de um profissional, há características variáveis que vão incidir sobre aquilo que são os KPIs. Do próprio mercado, de situações adversas. Exatamente, e às vezes um homem sofre da doença da desculpativite. Não sei se vocês conhecem essa história. Essa é nova. A desculpativite, no sentido em que não consegui por isto, por aquilo e está tudo bem. Ou então acha que a gente está sendo favorecida de alguma forma. Ela conseguiu porque ela fez isso e isso. Sim. Há muito esse tipo de conversa. Poliana, o que você acha da desculpativite? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quando um homem não performa tão bem e pronto, tá tudo bem, não há problema. Agora, quando a mulher não performa tão bem, tá vendo? Deve ser porque, pronto, tem lá o marido ou tem lá o filho e volta sempre no mesmo tema. Eles têm essa comparação. Tipo, o homem não performou bem, é o mercado. A mulher não performou bem, é porque não... Tá de TPM. É porque não foi filho tão tá doente, bem, eu sabia. Ela não está conseguindo dar conta de quem está abaixo dela, não está conseguindo dar conta da gestão. Não consegue gerir a equipa. Exato, não consegue gerir a equipa. Não então, tem paciência, meu Deus. E usando um pouquinho que você estava falando antes, Rogério, não só a mulher, essa característica que a gente falou logo de início, que é a de ser multitarefas, traz para nós uma qualidade a nível de negócio mesmo, em que a gente consegue ver muitas coisas ao mesmo tempo. A gente consegue ver algo que aqui, a gente viu assim, uma situação vai acontecer aqui, mas essa situação pode afetar lá na frente. Somos estrategas, sim. Somos o quê? Estrategas. É isso que a gente é. Pausa um minuto. A Fabiana vai definir o que é estrategas. Eu sei o que é, mas a portuguesa que falou, ela vai dizer o que é para você que não percebeu. Fabiana. Então, é uma característica de alguém que consegue montar uma estratégia, ter uma visão estratégica sobre vários planos em simultâneo. No Brasil é o estrategista. Aqui é estratega, tá bem? Vai, Poliana. Obrigado, Fabiana. Então, eu acho que essa é uma característica que tinha que ser valorizada. E na hora que, por exemplo, às vezes a gente deixou de fechar um negócio aqui. Imagina, estamos aqui num contexto de outsourcing, não é? E temos aqui um candidato. E a gente, não vai fechar esse candidato. Porque a gente viu uma característica nesse candidato, seja ele homem ou mulher, tá? Em que, olha, esse rapaz vai me dar problema lá na frente. Eu não vou fechar esse negócio. Porque esse negócio vai me dar um prejuízo maior. Uma vez que nós temos aqui, então, esse feeling... Esse feeling que, por exemplo, eu não fechei o negócio porque isso ia me dar um prejuízo maior. E é visto como uma falha. Ela não fechou o negócio. Já me aconteceu várias vezes. Mas se o homem fecha o negócio, mas dá o prejuízo lá na frente. Não, mas ele fechou o negócio? Sabe aquela história assim? Vamos pausar aqui. Vamos respirar um pouquinho. É aquela história da mãe, quando você leva a namorada em casa para apresentar para a mãe. Ou o colega. Aí a mãe fala assim, meu filho, ela te chama lá na cozinha, deixa a menina lá na sala, lá na cozinha, meu filho, essa menina aí, ela não sai pra você. Ela tem olho junto, cuidado com ela, hein? Você tome cuidado. Eu já percebi que ela não é pra você. Aí o filho, apaixonado, mãe, que isso, né? A Mariana é maravilhosa, e não sei o que lá, e bababá. 3 meses depois chega chorando em casa. Mãe... A Mariana desmanchou comigo. Aí a mãe falou o quê? Eu te avisei. Exatamente. E a culpa é da mulher. É um negócio de doido. A mãe parece que ela vê além. É uma característica, uma sensibilidade feminina que os homens não têm. E não adianta, não vai ter. O pai vai dizer assim, filhão, bonito, hein? Gostei. Ó, casa. Um homem olha muito essa questão mais estereótipa, né? Coisa exterior. Exato. A mãe já tem ali um feeling, um sétimo sentido. Na hora... É mais do que um sexto, é um sétimo sentido que ela consegue ter esse senso, né? Esse dom, né? Sensorial, digamos assim. E aí, aplicando isso para o trabalho, eu acho que faz muito sentido também esse candidato. E na hora da avaliação, isso não é visto. Pois. É visto como, ele fechou o negócio e ela não. Enquanto a gente está aqui prezando por um prejuízo enorme na empresa depois. Sim, isso às vezes é explicado. Tens a quebra do cliente, na confiança, tens uma série de problemas em termos de recursos humanos que depois até pode dar prejuízo financeiro à empresa. N situações é que tu evitaste porque
montaste uma estratégia em que a cada contratação para ti não servia. Isso. Mas ninguém entende. Sim, sim. Ou É seja, visto como não fechou o negócio e ele fechou. Independente se o dele lá na frente deu problema. Então, isso eu acredito que acontece e acontece muito. E eu vejo isso até mesmo dentro do outsourcing. e será... Agora me ocorreu aqui um tema. Ok, então confirmamos aqui que as mulheres são mais exigidas em cargo de gestão do que outros colegas, né, do sexo masculino. Mas será? É a pergunta para pegar fogo ou para apagar de vez. Será que se quem está gerindo essa mulher nesse cargo de gestão, será que se ele for um homem ou se for uma mulher, muda alguma coisa? Depende. Eu acho que depende. Eu acho que muda. Eu também acho. Eu acho que muda. Kelly Lima, você que deu o pontapé, chuta. Eu acho que muda porque eu acho que assim, se for um homem gerindo um outro homem, ele vai ter um tipo de acesso diferente do que de repente uma mulher teria, né? Como é que a gente pode dizer isso? Existem assuntos. Eu já tive gestor tanto homem quanto mulher. Não tive problema, graças a Deus, com nada disso. Mas eu já vi pessoas tendo que o acesso foi completamente diferente da pessoa às vezes não poder deixa eu ver, eu procurar a palavra. Quando você vai colocar um tema, de repente, se for uma mulher com uma mulher, vamos supor, ela vai conseguir se aprofundar mais, ela falar. O homem, ela já não conseguiria passar tanta coisa. Então, acaba existindo meio que essa diferença. Né? É o match, né, na verdade. É um match. Talvez. É? Sim. Fabiana, o que você acha? É isso mesmo? Não sei. Tenho aqui algumas questões para levantar e para discutirmos. Então, eu já tive gestores homens e gestoras mulheres, obviamente, e eu senti, em todas as situações que me ocorreram, que as mulheres eram pouco empáticas comigo, quase como uma concorrência, portanto também não se tratavam muito bem, não eram próximas no sentido de ter a componente humana. E já tive gestores homens em que aproveitaram-se por serem homens, em que acabam por dar em cima de nós, por criar situações desconfortáveis que nos intimidam, que nos deixam mais frágeis. Portanto, há aqui várias situações que nós podíamos discutir, obviamente. Portanto, eu não acho que o homem seja pior gestor do que a mulher, mas também acho que há aqui situações de ambos os sexos que são muito ingratas. Não sei como é que me vou explicar de melhor forma. O que você está dizendo é, tanto faz. Homem ou mulher tem as suas duas vertentes. Tem um lado bom e um lado ruim. Exatamente. Por isso que eu falei depende, na verdade. Porque a gente vai encontrar, e eu acho que eu vou conseguir falar o que a Fabiana está querendo dizer. Né? A gente pode encontrar um gestor homem, onde ele simplesmente vai entender e vai falar, não, ok, Poliana, não tem tema. Vai e só entregue o que você tem que entregar. Tem aquela pessoa, o homem quer objetivo, ele quer a entrega, que é o que realmente importa, não é? E vai ter aquele homem que, assim, vai querer se aproveitar. Ah, mas olha, não esqueça que eu tô te liberando aqui, não esqueça que eu tô sendo assim contigo. Então, tem essas duas vertentes, onde o homem... E aquele homem também que não vai entender. Não, você não pode. Não vai ser assim. Não, se vire com teu filho, se vire com o que você tem que fazer. Sim, eu acho que há bons e maus profissionais de ambos os sexos. Então, no caso da mulher, a gente tem aquela mulher que vai ser empática, que ela vai, poxa, me colocar no lugar dela, ou que vai ter, passado por situações, vai ver, poxa, minha oportunidade de fazer com ela o que não fizeram comigo. E vai ter aquela mulher que vai olhar, não, mas aí se ela mostrar esse bom trabalho, se não mostrar nada que ela não fez, aí eu, poxa, posso botar meu emprego em risco, se sentir ameaçada. Ou então aquelas mulheres até que ficam de ciúmes e tipo, pronto, acontece de mulheres não saberem separar as coisas. Então, existem vários tipos. E tem as mulheres que conseguem ser empáticas. Tipos e fases, né? Acho que tem... quando você tem também, de repente... existem, né? Gestores, chefes, que elas, quando estão numa fase diferente da sua... a gente estava até comentando isso aqui antes, conversando, né? Antes de começar o podcast, de pessoas, assim, que... ela ainda não tem filho, não sei o quê. Não é um preconceito, lógico. Mas, assim, ela, às vezes... pouco vai entender do que a gente está falando se a gente falar assim, meu filho está doente.
E aí ela vai, nossa, mas o filho dela só vive doente. Mas ela não tem filho, né? Mas ela, Exatamente. exato, mas ela não tem filho, ela não sabe o que Ou então, é isso. ou então cá entre nós. entende? Depois vamos chutar lá, mas vamos lá ver. É aquela velha carrancuda que não casou, tá solteira, não tem nem filhos. Ela não é ninguém feliz, ela não é feliz, não quer que ninguém seja feliz. Então ela, mas você que se, né, lasque pra Não, lá. mas É isso? existem até pessoas que fazem isso por escolha. Ah, não quero ter filhos, eu não Sim, mas quero é uma casar. escolha dela. Mas ela tem essa escolha, mas ela olha pra mulher com um olhar de mulher. Uma diferença. Entendeu? Ah, não, mas tô dizendo ao contrário. Aquela carrancuda Sim, que não existem casou. essas, existem, acho que tem essa característica, mas Todo consegue mundo, olhar pro outro. todo mundo Que consegue conhece. ser um pouco empática, pelo menos. Todo- Não, pode acontecer comigo, Se um entendeu? dia eu quiser, ou então a minha mãe teve isso, porque, olha, ela vê o mundo como? Exato. Vamos Não, lá ver. e a empatia Né? é Ela você tem. se colocar no lugar do outro. Isso aí um dia pode acontecer com Mas, você. gente, Sim. Tem um ditado no Brasil, não sei se aqui em Portugal usa, que é, ela vai ficar pra titia. Toda a família tem uma tia encalhada. Olha que eu acho que eu não tenho. Ah, eu tenho. Eu não tenho, não. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu Eu tenho. também não. Então só eu que tenho, só a minha família, gente. Vai lá procurar, lascou agora. Expus aqui. Expus aqui. Não Então, tenho. eu tenho uma tia encalhada, mal amada, que fala mal de todo mundo, acha que todo mundo vai ser igual a ela, que não vai ser feliz. É esse tipo de perfil nas empresas que não permitem as jovens promissoras avançar. Porque o que ela se vê, ela quer projetar na outra pessoa. E aí cai na falta da empatia que a Fabiana falou, lá agora um pouco para trás, que ao invés de se solidarizar ou ser empática, né? Não, a Milda tem uma filha, né? Não, vai lá, né? Ela não... Deixa ela Se casou. calhar essa daí não contrata nem quem tem filho. Vai ser pronto. aquelazinha que vai Pronto. falar que você tem Mas filho. se a gente for parar pra pensar, o que o cargo exige, né? Que eu acho que é muito por aí. Se a gente ficar olhando também muito, do filho, não sei o quê. Mas o que o cargo exige? Essa pessoa tá entregando? Então, isso Eu é acho que muito... isso é eu o acho mais que isso importante. é a forma que a gente também vai ter de mudar isso. A gente não tem que olhar pra mulher que tem filho ou não tem filho. E a mulher, quando vai justificar alguma coisa, não tem que justificar porque meu filho... Não. Só, olha, eu preciso me ausentar, ponto. Exatamente. O homem não fala assim, olha, eu vou precisar me ausentar. Ele não tem que se justificar. Eu vou me ausentar porque isso, porque aquilo. Porque... Não, Pois é. eu tenho que me ausentar. Mas, olha, as tarefas estão prontas, está tudo em dia. E eu acho que é muito por aí. A gente tem que ir por aí. Porque não é a gente ficar se justificando. Concordo. Eu acho que nós mulheres temos que mudar. Eu acho que o homem ele não vai conseguir mudar isso. Nós temos que nos posicionar de forma assim, não, eu não preciso me justificar. Eu entrego meu trabalho em dia. Eu sou capaz, eu sei daquilo que eu faço, eu sei daquilo que eu entrego. Então, olha, eu não vou amanhã. Porque, olha, tive um problema pra resolver. Eu tenho um problema pra resolver, é urgente. Ponto. Sabe? Eu acho que E é nem muito descer no nível que é o Não, dente não, esquerdo do não, filho de não. 3 anos que tá Não doente. tem que descer nesse nível. Tá doendo. E se a pessoa achar que é ou que não é, pronto, é problema da pessoa. Porque você não vai ser avaliado pelas vezes que você não foi, ou pelas vezes que você teve que se ausentar, ou pelas vezes... Você tem que ser avaliado pelo aquilo que você entrega. Resultado. Exatamente. Não é, Resultado. Fabiana? E tem que ser Resultado. igual. O Deveria, resultado é, né? se é 15 por mês, pro homem e pra mulher, a mulher entregou 15, esquece. O homem entregou 15, esquece, tá ótimo. Fabiana Campolo, você que tem uma equipa de mulheres, já teve homens ou de homens também. Sim. Você, quando olha para a sua equipa, olha para a sua experiência de gestão, aquilo que você já percebeu nas entregas, as mulheres que estavam sob o seu comando, os homens sob o seu comando, quem entregava mais com mais facilidade? As mulheres ou os homens? É assim, regra geral, na área de tecnologia, eu não sinto diferença naquilo que são as entregas das mulheres da minha equipa ou dos homens. Em termos de avaliação, eu acredito que sejam todos capazes. O que eu sinto muitas das vezes é que a mulher é mais desenrascada. Não sei se vocês usam essa palavra no Brasil. Poliana, no Brasil, desenrascar. É desenrolado. É desenrolada. 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 Ok. Ou seja, às vezes o homem... não quer dizer que não é entregue atempadamente, mas se calhar a mulher consegue arranjar soluções que até são bastante interessantes para o problema que foi apresentado, encontra estratégias, calcula vários cenários, enquanto o homem entrega sim de uma forma correta, claro, mas entrega talvez uma solução.
Nós mulheres, se calhar, em 3 horas conseguimos montar toda uma conjuntura, portanto nós temos sempre várias vertentes, mas acredito que ambos sejam muito capazes e não tenho nada a dizer sobre as equipas que tive até hoje. Sejam mulheres ou homens. Não, sim, veja bem, não me entenda mal, nem a Fabiana, nem você que nos ouve ou nos assiste. A ideia aqui são fatos. Sim. Não é determinante se é melhor ou pior. A ideia é que nunca vai ser essa. Mas são fatos que a gente já viu no mercado. Sobre as meninas, né? Sobre as meninas e os meninos. Quem que conseguia entregar mais e como é que fazia isso. Já disse muito bem. Mas eu acho que isso que você falou tem muito a ver com a primeira característica que nós falamos. Sim, da multifacetagem, Sim. digamos assim. Da multitarefa. E realmente, quando a mulher está muito ali devota a entregar alguma coisa, ela tem muito mais, digamos, elasticidade mental. Sim. Uma imaginação muito maior para fazer uma entrega do que um homem, diga-se de passagem. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão que no Brasil fala, que é assim: quando você veio com a farinha, meu bolo já estava pronto. Você já ouviu isso? E a minha mãe falava muito isso para mim, que era assim: olha, você veio trazer isso para mim. Quando você tá vindo com a farinha, meu bolo tá pronto há muito tempo. Eu já sei o que você tá querendo dizer. Não. E ela fala não. Então, assim... E não espera nem explicar. Por quê? Porque cada atitude, cada cenário, na nossa cabeça é montado N outros cenários. O que isso pode acontecer? Então, é uma característica da mulher. É uma coisa que... Acho que a mulher foi feita para isso. Exato. Porque... E tivemos, né... que com a nossa entrada no mercado de trabalho, né, que antigamente as mulheres não entraram no mercado de trabalho. Isso foi construído, foi sendo conquistado por nós, né? Então, com essa entrada no mercado de trabalho, essa característica acabou se desenvolvendo. E eu acho que é por isso, né, que a gente tem essa facilidade. E é muito engraçado... Desculpa. Não, pode falar, já terminei. E é muito engraçado porque... Na minha antiga gestão, eu tinha assim, diferentes idades, né? Gerações, homem, mulher. E aí, vamos supor que todo mundo entregasse o mesmo resultado, né? Ok, entregou o resultado, tá bom. Eu chegava assim, fulano, pro menino. Pô, achei isso aqui legal, não sei o quê. Como que você chegou a isso? Não sei. Cheguei, assim. E aí, quando você pergunta para a mulher, faz a mesma pergunta do mesmo resultado, ela fala, então, porque eu fiz isso, não sei o quê. Eu analisei isso aqui. Ela analisou o risco que teria. Ela consegue destrinchar. É tipo cálculo. Você entrega. Então, a definição na entrevista do servidor é a VPQS Web. Ela explicou lá a diferença das versões, né? Como diz no Brasil. Ela tem a folha de cálculo. O menino nunca tem a folha de cálculo. Ela matou a cobra e mostrou o pau. É isso que ela Meu Deus do céu. Ela sempre vai ter o que apresentar ali para você e explicar certinho. E aí você... aconteceu, deixa eu só acrescentar que aconteceu isso numa situação em que teve um candidato, né, que isso é bem no início, assim, quando a gente iniciou, né, essa parte de outsourcing. E esse candidato, assim, ele começou a apresentar várias coisas, assim, umas desculpas, e eu... Sabe aquela coisa assim, tipo, olha, isso aí não vai dar certo. E eu falei isso, olha, isso não vai dar certo, é melhor não avançar com essa pessoa. Não tem nada demais, isso é coisa da sua cabeça. Isso é coisa da sua cabeça, você tá viajando. E aí, né... Dramática. Dramática. Aí se passaram 6 meses. E a pessoa, olha, deu um BO, deu um problema. A mulher, ela nem precisa falar assim, viu? Não precisa, só aquele olhar assim. Né? Assim, ó. É o famoso eu te avisei. Não precisa do te avisei, mas assim, é uma característica que nós temos. Então vocês acham que... E você que está assistindo, o que está achando de tudo isso? Está gostando? O like no vídeo. Está gostando? Comenta aqui embaixo, muito bom, gostei. Não gostei, Rogério? Escreve o porquê pra gente melhorar, por favor. Ajuda a gente. Eu não quero aqui, de maneira alguma, ser indelicado com ninguém. A gente quer criar uma rede do bem, de formação sólida para você que quer vir trabalhar em Portugal. Hashtag junte-se a nós. Olha, vocês acreditam que em certas posições, então, de gestão, elas podem estar diretamente ligadas à figura masculina? Por exemplo, ou seja, já escutaram algo do tipo, não, esse cargo aqui serve para mulher, não. Ali tem que ser homem mesmo. Já ouviram isso falar? Em que situações? Por exemplo, já vou começar dizendo o seguinte. Eu conheço aqui uma CEO mulher, aqui em Portugal, de uma grande ou a maior consultora
francesa em Portugal, que absorveu recentemente uma outra francesa. Então, eles eram grandes, ficaram maiores ainda. E antes, isso eu conheci essa senhora em 2017, no comecinho. Ela é CEO, tá lá, até hoje, aqui em Portugal. A empresa dela, que ela está à frente, não é dela que ela está à frente, é um grupo francês, absorveu um grupo francês um pouco menor do que o dela, e eles continuaram com essa senhora lá como CEO, tá? Nas redes sociais, é francesa. Procura para eu não dar aqui spoiler, para depois não usar isso nem a favor nem contra. Mas é uma mulher. Em outras situações, eu nunca tinha visto isso dessa magnitude. E aí pode ser um preconceito, falta de conhecimento meu. Estou aqui para confessar meus pecados, me perdoa também. Nunca tinha visto. Eu acho que talvez, em outras situações, outras empresas teriam trocado. Não, ela não vai aguentar a pressão. Não, é mulher. Não. Dado o conservadorismo existente no mercado, onde não há uma disruptura ainda. Sem nem ter deixado ela mostrar. Exatamente. Então, assim, vocês acham que ainda há muito isso? Ah, não, esse cargo aí... Olha, o Kelly, nem procura mulher, não. Tem que ser homem. Sales Manager, olha, para esse cargo aqui, tem que ser homem, tá? E aí? Sim, já me aconteceu ter situações em que o cliente, off the record, obviamente, me disse, olha, aqui se calhar seria melhor um homem para estas funções. E aí você foi lá e colocou uma mulher. Só para provar que ele tá errado. Não, sabes que o cliente é que manda. Ou então situações de, imagina, mesmo em termos de preconceito com estrangeiros, às vezes acontece, principalmente se forem mulheres também, porque não há confiança. Acontece muitas vezes cá em Portugal, às vezes é preciso ter atenção. Não é em todos os projetos, obviamente, há clientes muito bons que aceitam todo o tipo de profissionais na área tecnológica, mas há outros, infelizmente, um bocadinho mais retrógrados que não têm essa abertura. Aí eu ia dizer que eu já ouvi, mas os clientes nacionais, por definição, não, por característica, eu já vi, Fabiana, eles são muito mais conservadores. Então, eles defendem muito mais uma imagem, uma posição masculina. Eu já ouvi os clientes aqui de Portugal, mas que eles não são daqui. São empresas de França, empresas de América do Norte, empresas de Holanda, que estão aqui com um mindset mais aberto para isso, e aí eles recebem melhor, mas não são daqui. Eu acho que nesse aspecto aí, podem tacar pedra ou flores, Portugal ainda é muito conservador, muito ainda inbox. Não, essa figura aqui tem que ser um homem por isso e isso. Eu acho que Portugal, comparando talvez com Bruxelas, com a Alemanha não, mas Bruxelas, Holanda, tem muito ainda que se espelhar e mudar esse mindset de mulheres de cargo de gestão. Não, ali é uma mulher. Eu digo isso porque eu já ouvi, gente. É evidente que eu não posso citar nomes, mas eu já ouvi do claro. Pessoal daqui. Não, esse cargo tem mesmo que ser um homem. E a justificativa que eu ouvi... Sim, mas felizmente, ou seja, em termos percentuais, isto acontece de forma irrisória. Portanto, sinto que também é um ponto positivo. Claro. Nós estamos a conseguir lutar contra esse tipo de situações. Quer xenofobia, quer não quererem mulheres a trabalhar com eles. Eu acho que na área tecnológica nós já provamos há muito tempo que somos capazes de o fazer. Não só capazes, em muitos casos, melhores até. Sem nenhum constrangimento. Melhores assim, mas de lavada. De lavada. No Brasil, Rogério, eu acho que isso já é o que a gente... Mas também, a dimensão, a gente também tem que levar em conta a dimensão, né? O tamanho do Brasil, né? Uhum. A gente está falando aí de 34% de mulheres que ocupam cargo de gestão no Brasil. Ainda é muito pouco, né? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser mudada. E trazendo um pouquinho para esse caso que você falou, aí é onde entra o que ela já mostrou, né? Como ela era CEO daquela empresa, mesmo que tenha comprado, absorvido, ela mostrou o valor dela, ela mostrou que ela é capaz. Então, assim, até pode ter sido um requisito, não, para eu absorver, essa pessoa tem que continuar. Então, eu acho que é muito válido, porque quando nós mostramos o nosso trabalho, nós mostramos que somos capazes, não tem razão pela qual sermos trocadas ou... Sabe? Não... E eu acho que é muito por isso. Às vezes a gente inicia num cargo que não é de gestão, por exemplo, mas vem ali uma característica na gente. Não, essa pessoa serve para um cargo de liderança. Essa pessoa tem competência para um cargo de gestão. Trazendo um pouquinho para o que a Fabiana falou, né? Na área tecnológica.
isso é algo que vai muito de um tempo em que a área de TI ela só tinha homens, né? Eu sou da área de tecnologia, então quando eu entrei, eu era a única mulher na sala de aula da faculdade. Então, assim, era uma para 70 e poucos alunos. E o resto era tudo homem. Então, isso foi mudando aos poucos. Com o passar dos anos, foi mudando. Mas o mercado ele não acompanhou muito isso. Em que sentido? Uma mulher programando? Será que essa mulher programa bem? Será que ela sabe que esse framework aqui? Será que ela... Entendeu? Então, acaba que tem muito isso. Porque, não, sempre vem homens nessa área. E quando vem uma mulher... Opa, uma mulher que isso? Uma mulher programadora? Uma mulher e, aliás, esse é um ponto que nós vamos fazer o próximo podcast. Exato. Temos aqui muitas mulheres que trabalham conosco na área de testes, desenvolvedoras, área de gestão. Mas esse aqui, como é de gestão, você que está nos ouvindo, nos assistindo, se inscreve no nosso canal, porque vai haver aqui muito em breve, provavelmente nos próximos 3 episódios aí daqui para frente, no máximo 5, já temos alguns gravados, vai entrar aqui um podcast sobre mulheres programadoras, mulheres na área de testers. E como que elas entraram? Quais foram os desafios que elas entraram no mercado internacional? Estamos aqui em Portugal, não se esqueça. Então elas vieram no Brasil, conquistaram a posição num processo internacional, estão aqui conosco e subindo na carreira. Olha o desafio. E aí, por um mercado que é mundialmente, predominantemente, né, predominam os homens. Né? Então, ou seja, você que é menina, é mulher, é inteligente, quer avançar mais na sua carreira, você venha para cá ouvir esse podcast porque está fantástico. Boa. Ok? Gente, um outro tema é o seguinte. Aqui foi a Natália que preparou aqui parte do meu script e ela colocou uns temas aqui que eu achei bem interessante. Ela não está aqui agora, ela não pôde participar desse, mas no próximo a Natália está conduzindo aqui o script dos temas de relação à família, em relação à escola, a essa mudança internacional. Tem um podcast maravilhoso que fala sobre preparação para uma migração internacional, porque muitas pessoas não se preparam. Um exemplo, ontem eu fechei um consultor, um cliente meu, fechei um consultor. Fiz entrevista, conversamos, eu valido tudo antes. Você está interessado? Estou. Está conosco há 6 meses, 8 meses. Não, estou com vocês, estou aqui, já preparei minha reserva financeira. Ele fez tudo. E aí, 8 meses se passaram. Olha, você está interessado em ir para Portugal? Estou sim, Rogério, estou interessado. Que bom. Olha, vou te colocar no processo. Coloquei no processo, passou no processo, aceitou a proposta financeira, tudo certinho. O cliente aprovou, deu ok para ele e adivinha só. Depois da conversa com o cliente que ele falou, começa tal dia, tudo mais. Aí ele ficou de me enviar uma pequena informação que faltou, que foi o passaporte. E passou uma semana, eu falei, olha, então, você vai me enviar o passaporte? Não, sim, Rogério, deixa só minha esposa chegar, que eu vou dar boa notícia para ela. Opa! Eu falei, ok, tá bem, ok. Passaram-se 2 dias, falei, sua esposa não chegou ainda? Não, já sim, Rogério, mas é que tem um probleminha aqui. Minha esposa não quer. Resumindo, a preparação do casal, comunicar, conversar, preparar, era um plano dele. A cabeça dele, a poupança financeira dele, estava tudo certinho, mas a esposa acho que nem sabia. Ou não se preparou junto com ele. Então, a preparação é muito importante. E para falar sobre isso, a Natália Vaz, que é psicóloga no Brasil, psicóloga aqui em Portugal, ela cuida dos nossos processos nesse momento e também da nossa equipe lá de cuidado, da rede de suporte. Ela vai trazer esse tema. Você não pode perder esse podcast. Se inscreve aqui, que para você procurar ele por aqui. Se chama-se Preparação para Portugal. Voltando para cá, então, gente, já começando aqui no meio do nosso podcast, do meio para o final já. Eu quero agradecer muito você que está aqui até agora nos ouvindo, nos assistindo. Se está aqui até agora, dá um like aqui nesse vídeo, por favor, gente. Vamos lá, vamos botar esse vídeo para cima aí. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Poliana. Obrigado, Kelly. Obrigado, Carolina, que está ali atrás sentada, assim, torcendo, dando tchau para Fabiana. Falei, é isso aí, vamos lá! E aí, gente, tem aqui um ponto muito importante que a Natália preparou
que ela colocou assim, a perda do feminino. Eu falei, como assim, perda do feminino? O que vai acontecer aqui, gente? É coisa de gênero? O que é? Não, isso não, já pera. Porque quando uma mulher exerce um cargo de liderança, de gestão, ela não pode, e aí eu estou sendo muito retórico e provocativo, tá bem, gente? Ela não pode ali ser sensível. Ela não pode ali ser feminina. Não é que ela vai... Ai! Não é nada disso, isso não tem a ver com feminino. Ela não pode ali ser um pouco mais empática. Porque as mulheres, por norma, principalmente as que são mães, elas são mais empáticas, porque elas têm um filho, elas têm um ser que depende delas, elas se importam mais, às vezes com pequenas questões. Afinal, a sua mãe como é que é? Não é uma bênção? Na maioria dos casos, as mães são bênção. A minha é uma bênção. Por quê? Ela cuida, meu filho, não sei o que, ela tem esse amor, esse cuidado. Mas isso no ambiente corporativo, Fabiana, muitas das vezes se perde. Porque a mulher, ela entende às vezes, aí agora eu estou só cutucando vocês, que ela, não, aqui eu tenho que ser fria, aqui eu tenho que ser a gestora, eu tenho que ser o dragão, e não aquela pessoa que tem aquela característica de amar, de cuidar. Vocês já viram isso acontecer? A mulher no cargo de gestão perder esse feminismo, digamos assim, não sei se é essa palavra, gente, e ela foi obrigada, ou ela quis ser mais fria para mostrar. Como é que foi isso? Sim, eu sinto que no início da minha carreira era extremamente julgada por ser muito sensível, sempre fui muito empática aos outros, muito preocupada com o próximo, sempre com um sentido de entreajuda extremamente ativo, e sinto que com o passar dos anos e com as críticas que me faziam, não é? Eu senti necessidade de me adaptar àquilo que é o ambiente corporativo, ou seja, mostrar um bocadinho mais de frieza, não ser tão empática, ser até um bocadinho mais egoísta, ok? O que eu acho que não deve ser a melhor forma de educar as nossas equipas, não acho que seja o melhor método de trabalho. Sinto também, enquanto mulher, não sei se é uma coisa que vocês partilham, que é em termos de feminidade, ou seja, a forma como tu te vestes, a forma como tu estás, a forma como tu te cuidas, também passa uma imagem importante nos dias que correm, em termos corporativos, o que eu não acho que devesse estar interligado com o tema da competência profissional, ok? Mas infelizmente, em termos de dress code, ainda existem muitas empresas, pronto, obviamente de grande dimensão, nesta área de sales e outsourcing, que nos obrigam a estar e a cumprir determinadas regras de vestuário, que nos obrigam a estar, se calhar, com outra forma de estar. Eu já vi comentários como, por exemplo, olha, vais àquele cliente, não te esqueças de levar uma saia, ou veste um vestido, se calhar ficava-te melhor, não é, achas? Nossa. Tu és comercial, se calhar ajudava, não é? Pronto, esse tipo de comentários que infelizmente nós ainda sofremos na área comercial enquanto mulheres, não é? Também, desculpa te interromper, há mulheres, desculpem que eu já vi, tá? O Instagram tá cheio aí, de mulheres em cargo de gestão que se aproveitam no cargo para exibir as coisas que, não, eu sou mulher, eu sou maravilhosa. Não, só que aí passa uma imagem muito errada. Ou seja, ela conseguiu chegar lá em cima, cara. Ao invés dela tentar, né, preservar uma imagem ou criar uma imagem, estamos aqui não por isso ou pela saia, mas estamos aqui por isso, isso também prejudica um pouco, né? Eu acho que isso também passa essa ideia. Ou é uma percepção minha? O que você acha, você que está assistindo e ouvindo aqui? E vocês aqui, o que vocês acham disso? Poliana, o que é que tu achas? Eu acho que a mulher ela não precisa mudar porque ela tá naquele cargo. Eu acho que ela tem que ser quem ela é. Se ela é a mulher que usa maquiagem, ela vai continuar usando maquiagem. Se ela é a mulher que não usa maquiagem, ela não tem que usar maquiagem porque ela tá naquele cargo. Se é uma mulher que se veste sempre muito executiva, que gosta de colocar um terno, ela vai continuar colocando o terno dela. Mas se é uma mulher que já não gosta de colocar terno todo dia, que tem dia que gosta, que tem dia que não gosta, ou simplesmente não gosta, ela chegou naquele cargo pela capacidade dela. E é isso aí, é o intelecto. E não é como ela se veste, ou como ela pinta o rosto, ou como ela usa o cabelo. Eu acho que é muito... Se você chegou naquele cargo, você não tem que mudar porque chegou naquele cargo. Eu acho que, claro, existem salvaguardadas algumas coisas, algumas proporções em que... Sim. Sabe, tem alguns ambientes que nós sabemos que
poxa, não Sim, vou mas isso é a assim. forma de estar que Mas tem de ser correta. exato. Isso é uma coisa Mas natural. eu acredito que não é algo que assim, não, agora que você tá nesse cargo, você tem que usar maquiagem todo dia, você tem que vir aqui de maquiagem, não, você tem que vir de Eu terno. acho que eu acabei indo para um outro lado quando eu interrompi a Fabiana. Kelly, vamos voltar para cá. Deixa eu só retomar a pergunta inicial antes de polemizar. Mas, por exemplo, a perda do feminismo, digamos assim, ou do feminino, como a Natália colocou aqui. Então, quando você está no cargo de gestão, você chegou lá, você acredita que você tem que ser mais fria? Você já passou por isso? Eu acho que você acaba adquirindo isso. Quem trabalha, assim, vamos supor, com muito homem, Poliana já trabalhou com muito homem, a Fabiana eu acredito também que sim, e eu também, no antigo emprego meu, chegava na reunião, às vezes, com 30 e poucas, 40 pessoas, e eu era a única mulher. Então, assim, você acaba meio que adotando Às vezes você nem quer tanto, mas, assim, você acha que você tem que se posicionar de uma forma para você... tipo uma sobrevivência. Exato, é tipo uma sobrevivência também. Porque... Então, vamos lá. Ok. Mas aqui a pergunta que eu quero colocar, agora já contextualizando o que é, o que não é a minha pergunta, é o seguinte. O fato de você demonstrar a sensibilidade ao invés da frieza, isso pode causar uma certa fragilidade para você? Então imagina, Eu acho que sim. o teu supervisor, a tua empresa espera que você ali seja mais fria. Fala que você já não tem pulso firme. Aí você, ao invés de ser questão. fria, porque às vezes a frieza não tem a ver comigo como mulher, tem a ver com a situação que você precisa ser fria. Exato. Se você coloca... E aí, se você age com muita frieza e não é tão sensível, você acha que isso pode prejudicar você? Ou isso pode tornar você uma pessoa que a empresa quer que você seja, e não quem você é? Eu acho que a empresa, assim, vai muito também do gestor da pessoa, né? Às vezes ele vai chegar para você e vai falar, olha, você tinha que ter sido um pouco mais pulso firme nisso daí, botou um pouco mais fragilidade. Ou às vezes você não vai colocar, você vai ser mais a razão e ele vai falar, olha, faltou um pouquinho aí de sensibilidade. empatia, Exato, Sim. a gente nunca sabe o que vai ter na cabeça, né? Mas foi como a gente estava falando, você acaba adotando aquilo ali como uma forma, né, assim, de gestão também, de saber dosar. Tanto assim, Então, na sua parte. né? Exato, é um equilíbrio. Exatamente. E acho que isso aí vai muito assim, não é generalizado. Eu sou só razão ou eu sou só coração. Acho que isso aí vai muito assim com Tem quem que você ter um está tratando. equilíbrio. Com Somos humanos, exato, né? Seres qual é o humanos. assunto que Somos você está bichos. tratando, a gravidade, a seriedade. Pronto. Mas, por outro lado, você, Fabiana, se precisar ser mais sensível em determinada situação, você teria medo de ser considerada muito frágil ou instável, digamos assim? Eu já senti muito medo, principalmente no início da minha carreira. Acho que isto era sempre posto em causa. À data de hoje, eu consigo dosear de uma forma saudável quando é que eu tenho abertura para ser um bocadinho mais sensível e quando não devo ser. E também temos aqui o reverso da moeda, que é interessante, que é, tu também quando estás a ser sensível, podes ter um gestor que tenha compreensão para contigo, como podes ser quase castigada por ter essa parte mais emotiva em gerir equipas ou em gerir pessoas. Tendencialmente, escritores ou bons gestores comerciais e financeiros abordam sempre esse tema de que nós não devemos ser sensíveis a gerir equipas. Eu acho que isso acontece muito no início também, né? Assim, quando você está começando como gestor. Hoje, bom, eu falo assim, porque só tem aqui, casca grossa, né? Já estamos tá todo mundo calejado. Já estamos aqui em 1 hora de podcast e parece que eu estou há 10 minutos. É um tema que dá pano para manga. Você que está nos assistindo aí, eu volto para você agora, o reverso da moeda, para você agora, parafraseando aqui a Fabiana. O que você está achando disso, desse tema? Você gostou? Você está curtindo? Já curtiu esse vídeo? Já partilhou? Já comentou aqui embaixo? Nós queremos a tua participação, porque aqui somos apenas 4. Com você 5, quem sabe 6, 7, 8, 10. Escreve aqui, comenta aqui, participa conosco para a gente agregar mais e quem sabe criar um outro tema como esse, parte 2. Depende Queremos de você. mais opiniões. Mais opiniões, Hashtag mais opiniões, escreve aí. E aí, gente, já começando aqui nos 2 últimos subtemas que a Natália colocou para mim. Trabalho em equipas múltiplas.
Ou seja, uma equipe onde temos homens e mulheres. Na opinião de vocês, por exemplo, o que os homens eles se sentem assim um bocadinho incomodados por você ser chefe dele? Como é que vocês têm visto isso? Vocês percebem que os homens têm alguma resistência por ser você uma mulher? Entre aspas, bem entre aspas também, numa posição melhor que a dele? Ou as mulheres que estão sob o vosso comando aceitam mais? Ou não tem nada a ver? Queria só ouvir o relato de você que está nos assistindo primeiro. Escreve aqui embaixo. Poliana já percebeu o que sobre os homens que estão sob o seu comando? Não vale o seu marido, tá bem? Fabiana, o que você percebeu? Kelly, o que você percebeu sobre os homens e mulheres que estão sob o vosso comando? Eles aceitam bem? Não tem nada a ver? Já há uma disruptura aqui na EVP em relação a isso? Desculpa, aqui em Portugal em relação a isso? Como é que é isso que vocês têm visto no mercado ou na vossa vida? Bom, posso começar aqui. Eu tenho os dois lados. Tanto ter sido um homem... Seu gestor era um homem? Meu gestor era um homem. Como eu ser gestora de homem, né? Então, assim, o que eu percebo? Que os homens, eles têm um pouco, e isso eu acho que é uma característica, não são de todos os homens, mas eles têm um pouco de insegurança quando uma eles mulher... podem se sentir ameaçados, será? Eu acho que eles se sentem um pouco ameaçados quando uma mulher, por exemplo, começa a mostrar um pouco mais de trabalho, eu acho que eles têm um pouco eles sentem um pouco essa ameaça. Eu sinto isso, assim, como no Brasil, em Portugal também já senti isso, e senti isso até numa situação em que, por exemplo, eu não era gestora, eu tinha um gestor homem, em que ele simplesmente colocou eu de lado, assim, para eu não fazer nada. Tipo, não, essa menina não pode mostrar trabalho. Essa rapariga não pode mostrar trabalho. Então, me colocou para fazer uma coisa nada a ver, que não era o que eu fazia. E porque ele era um homem que tinha menos tempo de experiência que eu na área, né? E pronto, eu acho que ele se sentiu ameaçado em que sentido? Se ela fizer o que ela veio fazer, eu posso ser que seja colocado em causa aqui o meu cargo. E eu fiquei fazendo nada. Então, o teu gestor colocou você de lado para que o seu trabalho não aparecesse a despeito do homem que estava do seu lado fazendo. Mas, assim, uma coisa bem gritante, sabe? Eu acho que... Vou dar um exemplo aqui. A pessoa é contratada, vamos lá, para colocar esse bolinho aqui todos os dias, tá? Só que tem uma pessoa que toma conta dos bolinhos, tá? Que é um homem que tá aqui tomando conta dos bolinhos. Aí a mulher é contratada para colocar esse bolinho aqui, botar o enfeite, enfim. Quando chegou a pessoa que era para fazer isso, ele mandou ela servir água aqui, ao invés de fazer o que ela tinha que fazer no bolinho. Entendi. Então, tipo, não tinha nada a ver com o que ela foi contratada para fazer. Então, foi o que aconteceu comigo. Não tinha nada a ver com o que eu fui contratada para fazer. E até desvalorizava o meu trabalho. Desvalorizava aquilo quem eu era, como profissional. Afinal, você foi contratada para fazer aquilo. Eu fui contratada para fazer aquilo. E simplesmente fui colocada assim, para servir água, literalmente. Então, aquilo ali foi muito gritante, sabe? A situação. Ele se sentiu ameaçado por mim. Agora, o contrário, né? Eu sendo gestora. Eu não passei por essa situação, assim, nunca percebi, assim, alguém, um homem que se sentisse assim... Não vou dar crédito. Mas já vi isso acontecer. De mulheres gestoras e o rapaz, essa mulher sabe o que tá falando. Essa não sabe de nada. Sabe, assim... Tipo, porque mulher, desdém, sabe? Dá aquela... Com desdém, desdém, assim, porque... começou ela começar a falar. Vai começar com esse sentimentalismo, dramática. É muito isso. Eu já vi isso acontecer comigo. Nunca aconteceu, mas eu já vi que acontece com frequência com outras pessoas. É raro, mas acontece com frequência. Fabiana Campolo, já te descredibilizaram? Ou seja, não sabe nem o que tá falando aí, tá mandando fazer isso aqui. O seu que está abaixo, não acima, abaixo. Assim, de uma forma geral, as coisas decorrem bem. Às vezes há situações em que existem pessoas que nos põem em causa. Mas isto, quer homens, quer mulheres. Eu nunca tive uma situação gritante como a Poliana, nem situações em que me fizessem sentir mal neste sentido. Portanto, não tenho uma resposta para essa questão definida, ok? E a Kelly, já te descredibilizaram? Não sabe nem o que tá falando aí, acha que eu
Eu acho que não chega a ser um descredibilizar, mas eu já tive problema. Eu tenho que provocar vocês, exato, pra ver se sai, né? Então, eu já tive problema de equipa, né? E no meio de uma reunião, assim, não foi uma vez e foi sempre a mesma pessoa. Olha, eu acho que o problema dele tava no também seu era pé. justamente isso. Exato, de assim, a reunião pegar fogo por alguma coisa, algum assunto, né, algum tema. E aí ele chegar e me tratar de uma forma assim que todo mundo, opa. Mas assim, eu sou extremamente, eu respiro, eu não discuto, isso também, lógico, né, não pode acontecer. Acabou a reunião, cheguei, coloquei ele no lugar dele, né? E aí, da outra vez que aconteceu isso com a mesma pessoa, no meio da reunião teve uma outra pessoa, né, da minha equipe que falou: "Ô, você tá maluco, cara? Você tá esquecendo, assim, que existe hierarquia, que não sei o quê." Então, assim, ele tentou. Então, eu acredito que seja um problema muito, assim, de mulher. Porque eu fiquei pensando, se fosse um homem, ele não falaria assim. Eu acho que você usou uma Entende? palavra agora que me deu um insight aqui. Muitas das vezes, o homem, ele olha pra cima, pra chefe dele, ele não vê uma hierarquia, ele vê uma mulher. Exato. Ele vê uma mulher. Eu percebi isso, porque se fosse um homem, ele não teria feito aquilo. Ele não teria agido daquela forma. E aí entra, Rogério, entende? o que a gente estava falando agora há pouco. Que às vezes a mulher, ela tem que sair do sensível, daquilo que ela é, e colocar a pessoa no lugar dela. Não, Claro, olha, aqui não. claro. Você se coloca no seu lugar. Uhum. E isso não quer dizer que a mulher ela tem que ser menos sensível ou mais sensível. Ela pode falar de uma forma em que ela é ela mesma, tipo, sensível ou não, mas como diz minha mãe, dá um tapa de luva de pelica. Não sei se vocês já ouviram esse termo aqui em Portugal. Uma chapada de luva branca. Chapada de luva branca. É uma chapada de luva branca. Gostei. Chapada de luva branca. É uma chapada de luva branca. Ou seja, você não deixa de ser sensível, não deixa de ser... Mas você dá aquela... Olha, se liga. É que eu acho que, na verdade, a gente põe tudo junto para gerar discussão, para você entender aqui, antes de me tacar pedra aí. A gente tenta colocar tudo junto para gerar discussão, mas a mulher, ela deve ser sensível, claro que sim, isso é dela, e graças a Deus por isso, mas não é porque ela é sensível que ela vai se permitir ser desrespeitada. Exatamente. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem gente que confunde muito isso, né? Então, eu coloquei aqui atrás pra gente tentar, né, ter discussão. E aí, por exemplo, só pra te cortar um pouquinho, eu acho que, então, tem muito a ver com isso. Você não vai perder a sua essência, Sim. porque o cargo necessita de um pouquinho mais de rispidez. Porque tem gente que só ouve quando você é ríspida. Ele não tem educação para ouvir a tua correção de maneira delicada, de maneira tranquila. Tem que... Opa! Então! Aí, você acaba tendo que adotar uma postura às que vezes que você nem quer. Que é isso aqui? É igual em casa com filho, gente. Eu tenho filho em casa, e aí quando você fala: "Oi, filhinho, tudo bem?" Beleza, vem brincando. Só que quando você vai brigar, você tem que mudar a voz para ele entender que mudou a situação. Sim. Senão ele vai continuar rindo na sua cara. Então, às vezes, eu acho que tem muito disso. O homem, quando olha para cima, ele não vê a hierarquia, ele vê uma mulher. E se essa mulher, na hora que ela precisa ser mais enfática, mais assertiva, ela for sensível, aí ele vai deitar o cabelo. Mas aí que tá, Rogério, aí que tá, ela pode ser de uma como esse tapa de luva de pelica, o tapa de luva branca. Chapada de luva branca. Exatamente, a pessoa não precisa ser ríspida, ela não precisa mudar o tom de voz, ela simplesmente vai dar uma resposta como se... A altura. Não, sim. A altura, percebe? Mas certinho, e não deixar de ser sensível, independente se ela vai usar o tom de voz, mas assertivo ou não. Mas é que tem gente que só ouve se você, né, impor. Mas independente se você vai impor ou não, não quer dizer que você deixou de ser sensível. Você não precisa perder aquilo que é a sua essência por conta do cargo. Eu acho que existem, e aí eu acho que é algo que nós mulheres também temos muito que fazer, que estamos nesses cargos, a entrega tem que ser feita. Nós somos que vamos avaliar, não é? Então, sendo sensíveis ou não, no final, o balance, o que tem que prevalecer é a entrega. É aquilo que a pessoa tem que entregar. Então, eu posso ser muito sensível, eu posso ser empática, eu posso ser tudo isso. E, no final das contas, mandar a pessoa embora. Entende? Empaticamente. E falar assim: olha, realmente não... Eu posso ser empática com ela. Exato. Eu posso ser empática com ela, posso continuar sendo
nas avaliações, eu entender, eu compreender e chegar no momento que eu ver. Só que olha, para a empresa isso aqui não funciona mais. E pronto. Não e isso requer uma maturidade que, gente, muitas pessoas não suportam. Independente se quem adquire essa maturidade, se é homem ou se é mulher, não é porque você é empático com a pessoa que você vai esquecer de quem paga a conta. Exato. E aí que eu acho, aí abre um parênteses, vamos pausar, dar uma respirada aqui, porque as empresas, Rogério Teixeira, eu não concordo com essa coisa de somos uma família na empresa. Isso para mim é uma falácia. Não pode ser família na empresa. Por quê? Minha percepção. Não tem nem a ver com a EVP, mas embora, pronto, estou aqui no nome da EVP. A família em casa, o filho sendo rebelde, ele vai receber correção, o pai vai amar e vai pagar as contas, porque é filho. Na empresa, se o cara da tua equipa, o teu colaborador não entrega resultado, quem paga a conta é você. E é você de duas maneiras. Prejuízo, porque ele não entregou o resultado, e você não está sendo competente para fazer ele gerar resultado. Então ele tem que entender que não funcionou. Olha, eu entendo toda a situação, mas eu tenho que pagar a conta. Um abraço, até a próxima. E aí, isso é uma separação entre meninos e homens. Porque requer aqui uma maturidade da liderança, da gestão. Eu sou empático com você, ok, mas olha, você tem que estar ciente que aqui não é uma família, é uma empresa. Isso é uma equipa comprometida com a entrega de resultados. Eu entendo toda a tua questão, que você precisou sair, que o seu filho, que o seu irmão, independente se é mulher ou se é homem, mas olha, você pode ir lá, mas no final, entrega o resultado também, que senão eu tenho que te cortar. Se isso ficar muito claro, gente, a empresa vai longe, porque eles entendem que a empresa entregou quando eles precisaram, seja a mulher com o filho, seja o homem com a esposa, com o filho dele, com futebol, mas quando precisou, ele cumpriu e fez as entregas. E aí a equipe comprometida com o resultado, aí, meu amigo, ó, só lá para cima. Exato. Agora você concorda comigo, eu acho que vocês, vou perguntar, vocês concordam comigo que, por exemplo, tem um homem aqui e ele fala, olha, muito obrigada, mas não deu certo, valeu, é isso aí, tchau, tchau. É o mesmo resultado que se a mulher chegar, olha, eu entendo tudo o que aconteceu, eu percebo toda a situação, eu vejo que nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, foram umas situações pontuais, mas aqui e lá não foi tão bem assim, então nós vamos precisar, enquanto empresa, fazer um corte. Isso é ser sensível, isso é ser empático, mas eu estou dando o mesmo resultado do que um homem que vai dizer assim, olha, obrigada, não deu resultado, mas é isso, vá à vida. Entende? Entendo. O resultado é o mesmo. Eu não preciso, enquanto mulher, ter esse posicionamento. Eu posso ser toda delicada, toda empática e dar o mesmo resultado que o homem. Aí, nesse caso específico, para desligar, Kelly, Fabiana e Poliana, aí eu acho que é empatia, né? Independente se é homem ou se é mulher, eu tenho que explicar. Não, eu tô dando um exemplo aqui de desligamento, mas isso serve para qualquer coisa. Ah, sim, tá? sim, com certeza. Ou seja, com certeza. o resultado é o mesmo final. Mas eu posso ser delicada e ter o resultado final. Sim. Então, assim, às vezes a pessoa faz... você foi muito delicada, você foi muito sensível com essa pessoa. Olha, mas no resultado final a gente conversa. E é isso que os homens e as mulheres que estão supervisionando a gestão têm que aguardar no final. Porque se eu tenho aqui um prazo de 6 meses e nos 6 meses, no resultado final, eu não mandar embora ou então eu não entregar, aí ok, o cara fala, você está sendo muito sensível, você está botando coração ao invés de razão. Não, mas se nesses 6 meses eu fui empática, fui paciente, fui tudo isso e no final, olha... Não vai dar certo? Olha, eu consigo ser eu mesma, eu consigo ser empática, eu consigo ser uma pessoa delicada e no final o resultado tem que ser, tá ali o resultado, entende? Entendo que agora eu preciso começar a encerrar. Eu sei que vocês estão aí ligadíssimos, gostando muito, mas antes de encerrar eu quero tacar fogo nisso aqui, polemizar ao máximo agora com uma simples pergunta. Você que nos assiste, você que nos ouve, você que está até agora aqui, você prefere que o seu chefe, o seu líder na empresa seja um homem ou uma mulher? Por quê? Diz para mim, por quê? Um homem ou uma mulher? E é uma opinião tua, uma discussão sua, aqui não tem comparação, é só a tua percepção. Você tem todo o direito de querer uma mulher e tá tudo certo. Tem todo o direito de querer um homem,
Tudo certo. Eu só quero saber a sua opinião. Sem textão, sem mimimi. Você prefere o seu chefe imediato, seu líder, ser homem ou mulher? Escreve para mim aqui nos comentários. Porque aqui, Fabiana, o que você prefere pela tua experiência de vida no mercado? Polêmica. Não tenho preferência. Não tem preferência. Não tenho. Não tem preferência. Tanto faz. Poliana? Não tem preferência, tá pensando? Eu tô pensando, é porque a gente já tratou desse tema agora há pouco, né? Que existem homens e homens na gestão, mulheres e mulheres na gestão. Mas agora então, eu quero saber a opinião da Poliana. da minha experiência, eu vou Não, botar não. da minha Do que experiência. você gostaria de ter sempre. Um homem ou uma mulher como sendo o seu gestor. Ui. Sempre? Uhum. Ah, pá. Eu não consigo opinar sem dizer um porquê, botar aqui uma questão. Então, enquanto você não pensa, existe. deixa a Kelly Lima dizer. Kelly Lima. Eu também não tenho preferência. Então, porque... Kelly Lima não tem preferência e Fabiana não tem preferência. Mas eu quero que vocês tenham preferência. Não tem, mas assim... Eu já não trabalhei tem com os como dois ter- e foram Exato. experiências completamente Então, diferentes. olha, Exato. Eu vou preferir Eu só quero polemizar, trabalhar gente. com uma mulher, porque assim estou a dar lugar a outra mulher para o conseguir. A Carolina lá falando assim, arrasou lá atrás. Ó. Arrasou. Pronto. Para colocar mais mulheres na gestão. Exatamente. É Pronto. uma brincadeira, gente. É uma brincadeira. Tá? Eu não tenho partido. Pra mim, sendo competente, É igual. completamente São experiências igual. diferentes, são acessos diferentes. Na verdade, é aquilo que a gente tem discutido no podcast inteiro. Exatamente. O que importa é a entrega, o que importa é como a pessoa vai... Profissionalismo. Como você vai ser tratado. Exato. Né? Pronto, gente. Muito bem. Então, estamos aqui começando agora a encerrar de verdade. Estamos aqui praticamente há mais de 1h15 desse podcast. Vai para edição ainda, mas já tem bastante conteúdo. Quero agradecer imensamente a Fabiana, que disponibilizou o tempo para estar aqui Obrigada. conosco. Quero agradecer a Carolina, que não conseguiu aparecer. Você não quer vir aqui para as pessoas te verem? Quem é a Carolina? Dá um oi aqui. Dá um oi aqui, venha cá. Carolina quer ser gerida por homens ou por mulheres? Dê sua opinião. O que você acha, Carolina? Então, eu acho que... Mas, peraí, gente, que então, se você... Peraí, repete comigo. EVP EVP, FM. FM. Meu Deus! A locutora. Rapaz, tem uma bela voz. Eu já Por fiz favor. rádio mesmo. Olha, vou te chamar pra vir aqui mais vezes Eu agora. acho que vai chamar Legal. a Carolina no próximo podcast. Carolina. Mas eu acho que é efetivo o que ela está a dizer. É muito necessário nós começarmos a vincar a nossa preferência por mulheres. Para que isso também gere Mude, não é? noutras mulheres. Clima de ruptura. Para ir mesmo contra aquela tendência que muitas mulheres juntas, e isto é uma coisa que existe, pode dar confusão. Não é nada disso. Vai dar resultado melhor porque as coisas são discutidas E vai mudar o atempadamente. cenário. Claro, com certeza. Exatamente. Pronto, muito bem. Carolina, obrigado. Carolina, já agora, quem que é a Carolina? Carolina de quê? Carolina Santos, Souza, Teixeira? Carolina Mafalda? Nunes. Carolina? Business Manager Carolina? também. Nunes. Nunes. Business Manager também. Muito bem. E aqui convosco foi um gosto. Obrigado. Fantástico. Nós te agradecemos, tá bem? Muito obrigado, gente. Foi muito bom. Obrigado, Era uma- Carolina. Gente, essa é a Carolina que estava ali na torcida ali também, falando, uau, arrasa lá! Pronto. Poliana Machado, obrigado pela tua disponibilidade, mais uma vez conosco aqui, apoiando esse movimento, né? Esse EVPcast. Sem você, ele realmente não é mais o mesmo, nunca pode ser o mesmo, porque temos que ter aqui uma voz feminina na EVP. E muito em breve a Poliana vai estar liderando aqui o podcast só com mulheres aqui, para Isso mudar aí. também isso aqui, certo? É para mudar. É, exatamente. Exatamente. Eu acho Muito que bem. é muito isso. É Muito assim que bem. a gente vai mudar. É com pequenos passos, é com Exatamente. pequenas atitudes, é com pequenos movimentos como esse que a gente consegue, pouco a pouco, fazer com que as pessoas assimilem que nós somos capazes, competentes. Completamente e- capazes, com e certeza. que podemos estar à frente, e que podemos ser programadoras, e que podemos ser Com donas de certeza. casa, e podemos ser o que nós quisermos. É um absurdo discutir algo contrário, não tenho dúvida, com certeza. E para isso, você que nos assiste, escreve nos comentários qual é o tema que você quer ver as mulheres discutindo aqui. Só mulheres. Não vai ter Rogério Teixeira, nem ali atrás da equipe vai ser o Dinarte, nem o Moisés. Vai ser só mulheres aqui, com certeza. Gente, com certeza. Kelly Lima, obrigado. Obrigada, Rogério, pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer. Foi muito bom, muito gratificante. O assunto fluiu de forma muito natural.
É E é verdade. sempre muito bom estar com vocês aqui. Gente, é isso. Você que está aqui conosco até agora, desculpe se eu ofendi você de alguma maneira, alguma fala mal colocada. A minha intenção nunca vai ser essa. Eu quero, na verdade, é gerar aqui discussão, gerar temas que resultem em informação válida para você que quer vir morar aqui em Portugal. Vamos montar uma rede do bem aqui no EVPcast, tá bem? Quero te agradecer. Lembrando que você pode e deve se inscrever nesse canal. Se você está no Spotify também, clica ali para você estar mais bem inscrito, receber notificações. Pega esse conteúdo e envia para o tio, para a prima, para a família, para o grupo de colegas que já está aqui. Vamos criar uma rede do bem. Obrigado pela tua audiência até agora. E é isso. Tchau!